Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre dois transtornos. O transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e o transtorno da personalidade obsessiva-compulsiva, que é o TPOC. Bom, os nomes são muito parecidos, no entanto, o jeito que eles vão se manifestar é muito diferente e os prejuízos que eles trazem na vida da pessoa também é diferente. Vamos pensar assim primeiro no transtorno da personalidade obsessiva-compulsiva, que é o diferentão, né? O TOC é o mais comum, o mais diferente mesmo é o TPOC. Primeira coisa, é um transtorno de personalidade, então é algo que vem se construindo ao longo da vida do sujeito e que tem algumas características muito importantes. Primeira delas, perfeccionismo excessivo. O indivíduo, ele é extremamente perfeccionista a ponto de ficar tão preocupado com isso que ele chega a perder os prazos ou até mesmo o objetivo final daquilo que ele está fazendo, do trabalho ou da atividade. Eles são extremamente dedicados ao trabalho, então eles são muito preocupados com a parte da produtividade. Inclusive, eles chegam a perder atividades de lazer, atividade de descanso, porque para eles é uma perda de tempo, na verdade, e eles ficam muito focados com essa parte de produtividade e de trabalho. São pessoas muito rígidas e muito teimosas, que inclusive é um pouco difícil de lidar com elas. Eles são extremamente preocupados com detalhes, regras, listas, organização e até mesmo com a questão dos horários. Em relação aos gastos, como eles são? Eles têm um estilo de vida um pouco mais miserável, né? Então são um pouquinho mais pão duros, que a gente chama. Mesmo tendo condições financeiras boas, são pessoas que têm dificuldade de abrir a mão, digamos assim. Então, elas têm esse estilo de vida com elas mesmas e com o outro financeiramente ali mais miserável. São pessoas que não conseguem descartar objetos ou coisas assim que nem tem valor, mesmo sem ter um valor sentimental. São pessoas que têm dificuldade de se livrar disso. São pessoas em relação a regras e a moralidade. Esses indivíduos, eles são excessivamente preocupados com isso. Então são aquelas pessoas que seguem à risca as regras, que elas têm dificuldade de não seguir as coisas tudo do jeito certo. Então são aquelas pessoas extremamente certinhas. Em relação ao trabalho ou até mesmo às vezes atividades de casa, são pessoas que têm uma facilidade em centralizar. Elas trazem tudo para elas e elas têm uma grande dificuldade em delegar para o outro, então de pedir para alguém fazer. Elas têm muita dificuldade disso, então elas preferem fazer. Por quê? Porque elas consideram que os outros não vão fazer tão bem quanto elas. Em relação a esse transtorno, para a gente até já se encaminhando para entender qual que é a diferença dele para o TOC, a gente precisa entender que o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é um padrão mal adaptativo, então é um padrão desadaptativo, que vai ser caracterizado principalmente pela questão do perfeccionismo excessivo e pelo controle muito excessivo, pela tentativa de ter o controle de forma muito rígida. Então, a pergunta que não quer calar: qual é a diferença entre o TOC e o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva? O TOC, você que já me acompanha há mais tempo sabe, que é um transtorno que é caracterizado pela presença das obsessões e ou compulsões. No transtorno da personalidade obsessiva-compulsiva, no TPOC, a gente não tem obsessões, que são pensamentos intrusivos, indesejados, incômodos e comportamentos repetitivos. A gente não tem isso. No TOC, a gente tem, necessariamente a gente tem os pensamentos intrusivos. Às vezes pode ser até que não tenha o comportamento repetitivo, o ritual ou a compulsão, mas pelo menos tem as obsessões. No indivíduo que tem TPOC, não tem pensamento intrusivo e nem esses comportamentos repetitivos, que são a consequência de uma obsessão, né? Isso eles não têm. A pessoa que tem TOC, o que diferencia ela realmente da pessoa que tem o TPOC é também o fato que a gente chama de quem tem TOC tem isso de forma egodistônica, ou seja, destoa dela. A pessoa entende isso, que o TOC, que esses pensamentos intrusivos, essas obsessões, que elas são externas a ele. Ele entende que assim, é como se fosse algo que ele entende que não é bem ele. Por quê? Porque ele entende que muitas vezes essas obsessões, esses pensamentos são bizarros, são estranhos, são ridículos. E
o indivíduo que tem TOC, então tem isso ego distônico, ele entende que tem alguma coisa de errado e considera até mesmo inaceitável. Então, ele até faz um esforço para tentar resistir a essas compulsões ou até mesmo a esses pensamentos. Já a pessoa que tem o TPOC é diferente. Ele não consegue enxergar isso como um problema. Essas características que eu listei para vocês são vistas como um traço do caráter dele. Então ele entende que faz parte da personalidade dele e aí a gente chama de ego sintônico. Então tá em sintonia com o ego, ou seja, a pessoa percebe que isso faz parte dela e é aceito por ela, diferente do TOC, que eu vejo como algo inaceitável, porque eu entendo que tem algo de estranho acontecendo comigo. No TPOC, não, eu vejo como algo que faz parte da minha personalidade. E não só faz parte da minha personalidade, como eu enxergo como algo que me diferencia das outras pessoas. Então, moralmente, eu me sinto superior. E, além disso, eu vejo como uma virtude todos esses comportamentos que eu listei para vocês. Então, eu não vejo como um problema. E essa é a diferença principal. Um ego sintônico, que é o TPOC, e o TOC, ego distônico. E aí, a pergunta que você, de repente, pode se fazer. Mas, Leila, será que é possível eu ter os dois transtornos? Pode ser, é possível, a gente chama isso de comorbidade, então eu ter a prevalência desses dois transtornos ao mesmo tempo. Então eu posso ser uma pessoa que tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e ao mesmo tempo eu posso ter o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, embora seja um pouco menos comum, mas sim, é possível. E aí para ambos os casos a gente tem tratamento, o tratamento pela terapia cognitivo-comportamental, TCC, é um tratamento bem eficaz, eu falo bastante sobre isso aqui no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como funciona esse tratamento, que é a linha que eu trabalho, eu atendo de forma online, é só me mandar uma mensagem no direct do Instagram, que tá aqui o meu Instagram, ou é só me enviar o e-mail. Pessoal, qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui embaixo e se inscrevam no meu canal. Vou gostar bastante de saber que vocês gostaram desse vídeo, então quem gostou dá um like e até o nosso próximo vídeo. Obrigada pela atenção e até mais!